A Vetor, ela está com 34 anos de mercado. Hoje nós temos mais de 2.000 clientes ativos. 2.000 Para clientes ser ativos? mais preciso, 2.444 clientes ativos. É mesmo, Luiz? A gente acompanha aí mais de 6.000 processos ativos, porque um cliente pode ter mais de um processo. Nós já demos entrada, né, depositamos, que é um termo técnico, mais de 11.000 marcas ao longo dessa história. Marcas registradas, porque da entrada é diferente de conseguir o registro. Nós já conseguimos o registro de mais de 10.000 marcas. Nós não temos filial. Muitas pessoas pensam que a Vetor é uma empresa, às vezes, até de fora, mas não, é uma empresa genuinamente cearense. Não temos filial. Em que mercados a Vetor atua? Hoje a Vetor só não tem cliente no Mato Grosso do Sul e no Acre. Todos os outros, pelo menos um em cada estado, nós temos, e 95% dos nossos clientes estão aqui em Fortaleza. Que maravilha. Então, hoje a Vetor, Marcas e Patentes, é uma empresa nacional. E internacional. A gente também protege marca em qualquer canto do mundo que você quiser. A gente também tem esse braço internacional. E falando um pouco de ranking, né? A Vetor hoje, em termos de depósito de marca, estamos entre as 26 empresas que mais depositam marcas no Brasil, certo? Como é que eu pego essa estatística? Pelas marcas que são publicadas. Quando você deposita uma marca, uns 20 dias depois ela aparece na base de dados e a gente conta. Pega essa estatística. Do Nordeste, nós estamos em segundo lugar. E aqui em Fortaleza, a gente está em primeiro lugar no quesito depósito de marca. Esse primeiro semestre, nós já depositamos 601 marcas. E aí vamos aí para a meta, nossa meta anual é extrapolar as 1.000, chegar em 1.176 marcas até o final desse ano. Meu amigo, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, que eu queria conectar com uma situação empresarial que é muito importante e estratégica hoje em dia. Toda empresa, na minha opinião hoje, Luiz, seja qual for o ramo dela, essa empresa ela precisa se tornar uma empresa que manipule e entenda bem dados. Sim. Toda empresa hoje ela precisa virar uma empresa de dados, ponto. Com todo o cuidado que a Lei Geral de Proteção de Dados exige. Exatamente. E aí, sem dúvida alguma, é um respeito enorme à ética, às boas práticas e uma total adequação Exatamente. à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, não é isso? Exatamente. É manipular esses dados de forma correta, coerente, de acordo com a lei sempre, para evitar qualquer tipo de problema. Pronto. E eu lembrei dessa história toda dos dados, porque os dados que você falou aí são Públicos. São públicos, não é isso? Mas são grandiosos. Você está no país, a Vetor Marcas e Patentes está no país quase todo, está em todo o Brasil. Sem ter nenhuma filial. Não é? Tá certo? Então, assim, eu sei... Era uma pergunta que eu ia fazer daqui a pouco, mas eu acho que eu preciso conectar aí pelo seguinte. Eu sei que vocês inovam muito lá na operação, com o uso de muita tecnologia, manipulando esses dados com muita segurança. Sim. E adequação à lei. Eu conheço vocês. Sim, sim, sim. A M7 é cliente de vocês há muitos anos, tá certo? Então, enfim, assim, como é que a Vetor se tornou, manipula esses dados? Você falou há pouco que teve uma história de uma empresa que perdeu um prazo, que certamente não era cliente da Vetor, né? Mas como é que a gente consegue manipular esses dados, trabalhar esses dados, porque é uma grandiosidade de dados aí. Os dados faz sentido, Luiz? Os dados que vêm do INPI para a gente fazer o correto acompanhamento dos processos dos nossos clientes, eles são tratados via software específico de propriedade intelectual. E para se fazer um acompanhamento de forma correta, é humanamente impossível fazer isso na caneta. Você tem que ter software. Tem que ter software para fazer a manipulação de tecnologia, não tecnologia. Tem jeito, não. Você imaginar, quando a gente vai fazer uma análise de uma marca, a gente tem que levar em consideração alguns parâmetros. Parâmetro escrito, parâmetro mercadológico, né, em que atividade aquela marca está, parâmetro semântico, significado daquela palavra. Você pode ter palavras escritas diferentes, mas com uma semântica parecida, e isso pode trazer algum tipo de confusão. E você imaginar, quando eu falo Vetor Marcas e Patentes, você não sabe no telefone se a minha marca é escrita com W ou com V. Então, a variação da fonética
voltada para a escrita, onde você tem que fazer uma construção de radical, prefixo e sufixo, para você achar o máximo de processos que possam colidir com o do teu cliente, só consegue fazer isso através de software, de tecnologia, de inovação. E falando em inovação, a gente também está muito preocupado porque assim, o avanço da inovação é absurdo. As startups estão aí e a gente não quer ficar para trás. Então a gente também está desenvolvendo uma ferramenta que vai melhorar, vai deixar mais rápido e mais segura ainda a interface do processo do cliente, de toda a experiência do cliente com a Vetor. Então, utilizando de inteligência artificial, de algoritmos desenvolvidos para a nossa atividade de propriedade intelectual, a gente está desenvolvendo isso.